Graças a Deus. Como é bom nós louvarmos ao nosso Deus. Eu quero ligar. Agora sim? Bom, eu quero inicialmente expressar a vocês a minha imensa alegria e a minha satisfação de já hoje, para quem não sabe, pela manhã eu fui batizado, já receber esse desafio de à tarde estar aqui compartilhando uma mensagem da palavra de Deus com os nossos irmãos. O privilégio é único de estar servindo a Deus no local onde existe a necessidade de que servos do Senhor se coloquem como instrumentos à sua disposição. Amém. Para que a sua obra seja feita. O tema desta reflexão é ser um vaso. Ser vaso. E nós vamos ler um versículo citado pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria que todos os irmãos acompanhassem em 1 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler o último versículo. 1 Coríntios, carta, epístola paulina, à igreja em Corinto, no capítulo 5, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Eu conheci esse texto há muitos anos atrás e ele nunca saiu do meu coração. Diz o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deus sempre falou muito comigo através desse texto, porque muitas vezes eu me coloquei, através das minhas orações, numa postura de reclamação para com Deus, porque eu me julgava menor do que outros que faziam parte da mesma igreja e da mesma comunidade. E ao invés de procurar me aperfeiçoar, eu procurava reclamar. Mas Deus, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom do estudo, eu sou desafinado. Se eu cantar no chuveiro, é capaz do chuveiro cair na minha cabeça, estraçalhar o vidro. Eu não tenho dons, eu sou tímido para entregar folhetos para um estranho na rua. E essa era a minha oração. E de repente, através de uma irmã, Deus me deu esse texto. Quando o apóstolo Paulo nos aconselha a sermos firmes e inabaláveis, ele não está falando da nossa força. Também não está falando da nossa capacidade. Ele está falando da nossa disponibilidade de sermos usados pelo Senhor, de sermos capacitados por Deus para que Ele nos torne firmes e inabaláveis para fazermos a obra do Senhor. É por isso que está escrito: fortalecei-vos nele. Nós buscamos em Deus as nossas forças. Nem um vaso precisa se sentir inseguro, por mais retraído, por mais tímido, ou até porque não tenha tantos anos de conhecimento deste livro da Bíblia Sagrada. Só que este é um livro muito especial. E Deus de nós só exige um coração aberto. O nosso comportamento de nos colocarmos à disposição dele. Eu me lembro de uma experiência que foi contada por um pastor. Ele era pastor de uma igreja grande e ele levava realmente muitas almas para Cristo. Ele tinha belas pregações. E ele conta que na igreja dele tinha uma irmãzinha que ficava lá no canto. E ela nunca assistia à pregação. Ela sempre ficava de cabeça baixa, quietinha. E ele ficava intrigado porque ele não sabia se ela estava dormindo, se ela estava cansada, se ela estava orando, se ela estava simplesmente desinteressada. Ela ficava lá durante toda a pregação assim. Uma noite esse pastor foi dormir e teve um sonho, e um sonho muito especial. Nesse sonho foi apresentado a ele a Nova Jerusalém. Ele se viu como um anjo que ia mostrando a ele como era a
a cidade santa. E ele conta que o anjo ia andando com ele, percorrendo pelas ruas, ia passando por gigantescas mansões, todas muito bonitas, e ele ficava deslumbrado, e ele tinha aquele pensamento, quando é que vai chegar a minha, né? Qual dessas é a minha, uma mais bonita do que a outra? E o anjo dizia a ele, aqui cada casa, ela é feita com o material que vocês mandam, através das obras que vocês têm, através da fé e do que vocês se colocaram à disposição de Deus para fazer a obra. E como ele tinha levado muitas almas para Cristo, lá ia ele todo feliz. Só que esse irmão, de repente, passou por uma mansão e adivinha quem estava lá como dona da mansão? Aquela irmãzinha. Tinha recebido uma mansão linda e ele já ficou mais feliz ainda. Porque ele pensou, se aquela irmãzinha que ficava quietinha lá no canto recebeu essa mansão, que dirá eu, que tenho levado tantas almas para Cristo ao longo de tantos anos? E já ficou emocionado e apressando o anjo dizia, calma, você vê, e a caminhada prosseguiu. Assim como numa cidade, quando você passa de um bairro nobre para um bairro simples, você percebe que as casas vão se tornando mais simples também, casas mais pobres. E aquele pastor viu acontecer isso. Ele ia andando e as mansões cada vez menores, as casas cada vez menores, e ele já preocupado, e a minha ainda não chegou, e continuaram a caminhada, e quando chegou no final, se depararam com uma casa muito pequena e muito simples, e o anjo disse, esta é a sua casa. Então o pastor ficou sem entender, mas espera aí, aquela irmãzinha que não fazia nada lá ganhou uma mansão, eu que tenho levado tantas almas para Cristo, ganhei essa casinha, tem algo errado. E o anjo olhou para ele e disse, realmente nas suas pregações, muitas almas se converteram, mas não foi pela sua pregação, foi pela oração daquela irmã que ficava intercedendo o tempo todo para que aquelas almas aceitassem a Cristo através da sua oração. Amém. E esse pastor acordou assustado, nunca mais esqueceu o seu sonho e passou a enxergar com outros olhos a questão do que significa ser vaso. Às vezes alguém está aqui de terno e gravata e é um pastor ou um ancião. E às vezes você vê alguém que está lá no cantinho, simples, e você não dá nada por ele. Só que nós temos um Deus que é justo. Esse Deus exige de cada um de nós aquilo que a nossa capacidade permite que ele exija. Se o pastor tem mais conhecimento, vai ser cobrado mais dele. Talvez o pastor não atinja a sua cota. E aquele irmãozinho mais simples, talvez atinja a cota que Deus deu para ele. Porque nós temos um Deus que é justo. Por isso que não há necessidade de termos inseguranças, medo, ou de ficarmos comparando. Mas aquele irmão lá já levou 15 almas para Cristo, eu não levei nenhum. O irmão João dá 20 estudos bíblicos, eu mal consigo um, e quando consigo, logo termina. Não é necessário essa insegurança. Nós somos apenas instrumentos. Quem faz a obra é Deus. Tanto aquele que se converte como aquele que não se converte, tudo é para a honra e glória do Senhor. O nosso papel não é converter as pessoas, esse é o papel do Espírito Santo, Consolador. O nosso papel é levar-nos a ela a oportunidade. Existe um texto também do apóstolo Paulo, que eu quero compartilhar com os meus irmãos, na epístola que ele escreve à igreja em Éfeso. Livro de Efésios, no capítulo 6. Você que tem medo, você que tem insegurança, você que não sabe como fazer esta obra. Eu conversava com o irmão Josinaldo hoje, eu perguntava a ele, irmão, qual é a maior necessidade do grupo 16, na sua opinião? Ele me dizia, irmão, é a falta de pessoas para fazerem evangelismo. Eles não gostam, têm medo, insegurança. E imediatamente foi uma confirmação ao texto que Deus havia me dito, que havia me dado em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 13. É um texto bem conhecido, a armadura de Deus. Por que armadura, irmão santo? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós somos guerreiros. Nós combatemos a uma batalha constante entre a luz e as trevas.
Cada vez que você tem que levar o evangelho para alguém e tem aquela dúvida e acontece o imprevisto de última hora e a pessoa marca e não aparece, batalha espiritual. Nós não enxergamos, mas ao nosso lado existem anjos e demônios. Existe a dimensão do espírito. Eles estão em constante batalha. Por isso que cabe a nós nos revestirmos desta armadura. Diz lá o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós vimos lá em 1 Coríntios que devemos ser firmes e inabaláveis. E aqui nós vemos que através da armadura de Deus, permaneceremos inabaláveis. Mas o que é essa armadura de Deus? Olha que interessante o que diz lá. O verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir, hein? Quem sabe? E tem um significado mais detalhado. Cingir-vos com a verdade e vestindo-nos da couraça de Deus. Cingir tem a ver com o cinto. Com o cinto. Preparado também. Revestir da couraça de Deus. A couraça é toda a armadura, não é? A couraça é o que vai proteger o seu corpo. Digamos que haja uma batalha. Se você tiver a couraça, qualquer parte que ele bater no seu tórax estará protegida. Mas o corpo tem algo mais. Veja lá o verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os pés também precisam estar calçados. Quando você usa os seus pés para divulgar a palavra, você está protegendo-se também das astutas ciladas do maligno. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina o nosso caminhar em meio às trevas do pecado. Nós somos a luz e as pessoas que estão na escuridão conseguirão enxergar. Mas esta armadura continua lá no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é a proteção. Qual é a proteção? A fé. É a fé que nos mantém inabaláveis. Irmão Sandro, o que são dardos? Os dardos inflamados do maligno. Quem sabe dizer o que são dardos? Tem aquela brincadeira, né, Alessandro, que não é do meu tempo, porque eu sou muito novo, talvez seja do tempo dos nossos irmãos mais maduros, que colocava-se um círculo na parede com várias cores e você ficava jogando ali, tinha que acertar. Aquilo são dardos. Então, o inimigo lança os dardos do pecado, da imoralidade, da decepção, do vício, ele lança a dúvida, a heresia, mas você tem o escudo. Veio o que vier, você está protegido. O escudo é o que mesmo que eu esqueci? A fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Terminou? Não. Verso 17. Tomai o capacete da salvação. Capacete protege o quê? A cabeça. Então esse texto tem a ver com o quê? Com a mente. Os nossos pensamentos, irmãos, são a janela para o nosso coração. Existem dois caminhos do que você vai colocar no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quais são os dois caminhos pelos quais você vai encher o seu coração? Ouvidos e olhos. É o que você vê e é o que você escuta. Você vai estar trazendo para o seu coração. Se você vê e escuta coisas boas, tem conversas sobre a palavra de Deus, se reúne com pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, você estará trazendo para o seu coração as coisas que vão gerar frutos. Agora, se você assiste e ouve coisas que não são de Deus, o pecado, a imoralidade, você está se alimentando. Você tem dois eus dentro de você, o eu espiritual e o eu carnal. Quando
Paulo fala da batalha da carne e do espírito, é isso. Todos os dias, quando você vê uma tentação e você tem que resistir àquilo, é a carne contra o espírito. Quem vai vencer? Você vai decidir. É você que está alimentando os dois. Agora, como isso vem da mente, do pensamento, do que você fica lá horas imaginando, precisa ter o capacete da salvação. O pecado, irmãos, não é o ato em si. O pecado é um processo. E o processo começa onde? Aí você tem lá um homem que é casado, mas ele tem uma vizinha que é muito bonita, que é muito sensual e desperta o interesse dele. O que é que ele faz? Ele, em vez de desviar o pensamento, ele fica pensando nela. E vai pensando, e vai. Daqui a pouco ele começa a descobrir os horários dela, e ele passa por ali no horário que ela está chegando, ou no horário que ela está saindo. Aí uma conversa aqui, uma ali, veja que é um processo, começou na mente, vai indo passo a passo, daqui a pouco o adultério acontece. Então todo pecado se dá a partir daqui, da mente. Por isso que Paulo fala que nós precisamos nos revestir de uma nova personalidade em Cristo Jesus. Eu li só a metade do versículo. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aqui mesmo já responde o que é a espada, a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse livro aqui é uma espada de dois gumes. O que quer dizer dois gumes, hein? Ela corta dos dois lados, porque essa palavra é palavra de bênção, mas também pode se tornar uma maldição. É palavra de vitória. Mas se você conhece o Evangelho e se afasta dele e volta para o pecado, a Bíblia diz que a sua situação torna-se 7 vezes pior do que antes. Por isso é uma espada de dois gumes. E ele termina dizendo, com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o combustível do crente. Assim como o carro precisa ter a gasolina, assim como o carro precisa ter o álcool, se não tiver, por mais que seja um carro importado em 0 km, ele para. Assim nós também somos impulsionados pela fé. A fé é o nosso combustível. Nós somos vasos nas mãos do oleiro do que ele quer. É ele quem nos molda através da nossa fé. É ele quem nos capacita, que nos mostra o seu querer e a sua vontade. Não tenha medo, simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui. Mas eu não sei falar. Deixa o Espírito Santo falar para você, ou por você. Você não sabe dizer Jesus salva? Deixa o resto que ele fala. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É tão difícil falar isso? Com a boca confessamos publicamente, com o coração cremos para a vitória. Que nós possamos nos colocar a cada dia como instrumentos de Deus, deixando os nossos medos de lado. A obra é dele, não é nossa. Ele precisa de ceifeiros, mas a obra é dele. Amém? Eu gostaria de me estender um pouco mais, mas nós possa ser verdadeiramente útil para frutificar na vida daqueles que são realmente instrumentos nas mãos do Senhor. Convido que todos se podem ter, a gente faz uma oração. Amanhã vamos ter o concurso de líderes. Quem quiser ir amanhã 2 horas, só me procurar depois.